Because when I have the ball, I have the chance to score a goal. And when I have the ball, the opponent has the chance to score a goal. And that's why I want the ball as much as possible. I'm European champion, so I'm not one of the bottle. I think I'm a special one. Playing football, it's like an orchestra, but it's a silent song. I like heavy metal more. Como faço em todos os clubes onde tenho passado, os jogadores do Benfica para o ano vão jogar o dobro que jogaram o ano passado. Só isso. E o dobro se calhar é pouco. Olá pessoal, bem-vindos a Scout Talks, entrevistas aos principais intervenientes do jogo. Saímos a jogar com qualquer convidado. Estamos de volta e hoje no Scout Talks temos uma novidade. Raquel Sampaio, a minha convidada de hoje. Antes de mais, Raquel, obrigado por ter aceitado o convite, mas dar uma novidade também a quem nos ouve, porque és a primeira mulher que está aqui no Scout Talks, portanto também uma participação aqui especial e um primeiro passo a ser dado, e esperemos que seja, obviamente, a continuação do nosso acompanhamento também àquilo que é o futebol feminino. Olha, agradecer-vos, é um privilégio não só ser a primeira mulher, mas também estar aqui a falar contigo e também, obviamente, depois transmitir aqui um bocadinho da minha experiência a todos os ouvintes que nos estão a ouvir, ou que nos vão ouvir neste caso. Ser a primeira mulher, já me estás aqui a pôr uma pressão um bocadinho, uma pressão alta, digamos, mas espero corresponder às expectativas e, como disseste bem, espero também ser a primeira de muitas. Acho que é muito importante dar voz às mulheres, principalmente no desporto, seja ele feminino, masculino, é futebol, neste caso no futebol, porque há muitas mulheres que sabem de futebol e que têm novas ideias e, portanto, tenho a certeza que vão ser, com certeza, um contributo grande para o desenvolvimento, seja lá do que ele for. Neste caso é futebol, mas poderia ser outro desporto qualquer. Olha, em relação à pressão, tenho que dizer que andaste lá dentro vários anos e, seja dentro das quatro linhas ou fora, essa pressão já deve estar habituada a saber lidar com ela. Eu gosto de começar com todos os convidados pelo início e costumo mesmo perguntar sobre o início das suas carreiras, mas contigo vou um bocado mais longe. Como é que surge a paixão pelo futebol? Acredito eu, algures na infância e adolescência. Como é que foi essa paixão pelo futebol? Ok, boa pergunta e comecemos pelo início, sim senhora. Olha, este gosto pelo futebol foi-me sem dúvida incutido pelo meu pai. Era uma pessoa que sempre jogou futebol nas camadas jovens, nunca fez carreira disso depois por causa das lesões que teve ao longo da sua carreira juvenil, mas recordo-me sinceramente de ele me pôr a ver jogos, portista, ferrenho. Então aquilo criou alguma, sei lá, era um programa que fazíamos a dois, era um programa de família e fui ganhando o gosto. E depois de começar a ver, lembro-me com 6 anos, talvez por aí, obviamente a paixão da televisão foi para o terreno e lembro-me de começar a dar uns toques na bola, no recreio, na escola, sempre ali rodeada de rapazes. Eu era uma grande Maria Rapaz, sem dúvida nenhuma, dava sempre ali no meio deles. E pronto, e depois o programa de fim de semana era sem dúvida estar com o meu pai, ir a um campo, jogar futebol, dar uns toques na bola. Na altura não dizíamos futebol, eram uns toques na bola, ou jogar à bola. E pronto, vem sem dúvida do meu pai. E o amor foi crescendo. Pronto, à medida que o tempo também se foi desenrolando, acho que é normal. Uhum. Depois, anos mais tarde, entraste mesmo para uma equipa de futebol feminino e, portanto, ainda num tempo em que o futebol feminino não tinha toda esta dimensão que tem hoje em dia, mas como é que, portanto, memórias guardas desses tempos como jogadora? Olha, eu comecei a jogar, lembro perfeitamente, comecei a jogar no Estoril Praia tinham mudado recentemente de Alverca para Cascais e lembro-me de ingressar ali no Estoril Praia e ser a única rapariga, acho que fui sem dúvida a primeira rapariga a ir ali bater à porta a perguntar se podia ingressar no clube. Eles ficaram um bocado atrapalhados, mas lá me deixaram. E lembro-me que a minha carreira, digamos, começou aí. Lembro-me, entre os 11 até aos 13 jogar ali,
ser a única rapariga, não podia jogar em competições oficiais, portanto só fazia aquelas competições, digamos, atividades entre clubes, mas sem ser oficial. E lembro-me perfeitamente de termos uma liga interna em que eu fui a melhor marcadora. Para mim foi o momento alto da minha carreira, sem dúvida nenhuma. Depois disso, acho que enquanto jogadora não conquistei mais nada. Mas pronto, fui muito bem tratada, sem dúvida, nos anos que estive lá. Os rapazes acolheram-me super bem. Eu acho que nessas idades tu não fazes bem a distinção, sei lá, os rapazes vêm-te como um deles, percebes? Obviamente, quando és mais velho, as coisas são um bocadinho diferentes, mas nessa altura até acham uma certa piada e incentivam-te bastante. Epá, depois, naturalmente, naquela altura, isto já foi há quase 20 anos atrás ou mais, houve uma altura em que eu não podia realmente continuar a jogar com rapazes, e portanto a minha alternativa era ou deixar de jogar, isto com 13, 14 anos, ou deixar de jogar, ou então procurar um clube que tivesse só categorias de futebol feminino. E o clube mais perto aqui, recordo-me perfeitamente, era o 1º de dezembro, o mítico 1º de dezembro, mas que ficava, de Cascais a Sintra ainda é uma distância longa. A minha mãe não estava muito disposta a dar-me boleias naquela altura e, portanto, teria que nos deslocar de transportes públicos, e a logística não era fácil porque os treinos eram muito tarde, depois para voltar lembro-me que não havia autocarros, bem, uma confusão um bocado grande, e portanto optei por, na verdade, mudar de desporto. E deixei o futebol, que era a minha grande paixão, em stand-by. Aliás, na altura para mim tinha acabado, não havia um stand-by, só mais tarde é que depois percebi que era um stand-by, mas fiz surf durante vários anos de competição, e depois, não sei, por volta dos 18 anos, ou seja, 4 anos depois, voltei ao Estoril. As pessoas que estavam lá, por acaso, ainda eram as mesmas que me tinham acolhido quando eu era uma criança. Apresentei-lhes um projeto de futebol feminino. Eu, como sou uma pessoa muito entusiástica, para mim o não era resposta, portanto fiz de tudo para que eles ficassem tão entusiasmados quanto eu estava. E pronto, e a verdade é que eles acolheram muito bem a ideia, e abriram a secção de futebol feminino em 2011. E pronto, e a partir daí comecei a jogar no Estoril, já numa equipa sénior de futebol feminino. Tinha 18 anos exatamente. Criámos uma equipa do zero, vieram muitas jogadoras do futsal, aí na altura acho que foi quando, ou seja, eu acho que um bocadinho antes o futsal estava mais envolvido com o futebol feminino, e as meninas do futebol feminino acabavam muito por ingressar no futsal. Eu acho que em 2011 deu um bocadinho essa viragem, e o que eu percebi foi que a tendência era muito, a jogadora preferia jogar futebol, então começou a sair do futsal para ingressar no futebol de 11, 7, futebol jogado em relva, digamos. E portanto acolhemos ali muitas meninas que vieram do futsal, criou-se uma equipa interessante, jogávamos na 2ª divisão. Eu, enquanto jogadora, só joguei na 2ª divisão, nunca deu para mais. Mas também nessa altura, em 2011, havia poucos clubes de futebol feminino. Era o mítico, obviamente, 1º de dezembro, mas de equipas que nós conhecemos atualmente, creio que o Estoril Praia era sem dúvida o nome mais sonante no panorama do futebol feminino. Não me recordo, posso estar enganada agora, mas não me recordo de outra equipa assim com o nome que tivesse futebol feminino. Quer dizer, tens o Boa Vista, obviamente. O Boa Vista. Já andava aqui há muitos anos e estava-me a esquecer. Um erro crasso da minha parte, mas sim, tinhas o Boa Vista, mas aqui na linha, em Lisboa, não tinhas ninguém com nome para além do Estoril Praia. Mais tarde apareceu depois o Belenenses, mas pronto, fiz ali a minha carreira de jogadora amadora, obviamente, em quase que pagava para jogar, porque tinha que pagar as deslocações, obviamente. O clube tinha boas condições a nível de treino. Mas pronto, monetárias nessa altura não se ganhava nada, nem se aspirava nessa altura a ganhar o que quer que seja. Mas pronto, foram anos muito bem passados.
Depois, anos mais tarde, dá-se esse abandono do futebol jogado e passas para a área do treino. Como é que foi essa mudança de jogadora para treinadora adjunta? Epá, o meu percurso de treinadora adjunta foi mesmo só assim uma coisa curta. Ah, foi, foi um momento de transição em que eu tive muitas lesões enquanto jogadora, eu tive 2 rupturas de ligamento no joelho direito, e mais tarde parti a clavícula e foi uma lesão que, apesar de não me levar ao bloco operatório, foi muito chato e demorou quase 6 meses a recuperar. E nessa transição em que eu não podia jogar, mas também não queria deixar de estar presente no campo, o Estoril abriu-me portas ali para ser treinadora adjunta na altura da Mariana Cabral, e pronto, e para aprender um bocadinho com ela, continuar junto das jogadoras, que era algo que me fazia realmente falta. E pronto, eu conciliava ali tudo, eu trabalhava também na altura no Estoril, na parte do marketing e da comunicação. Isso foi uma forma de, não estando no campo a jogar, de me manter ali perto e cheirar a relva, porque as pessoas sabem que quando a pessoa deixa de jogar é muito... Cria saudades, deixa saudades, e portanto foi uma transição. Mas sendo sincera, nunca aspirei a ser treinadora, não é algo que acho que tenho jeito. Acho que a minha mente, ou o meu foco está mais virado para a parte da gestão, do que propriamente do treino em si e de ensinar. Sim, porque ali aos 26, 27 anos nasce um convite para seres diretora desportiva e nessa altura sentias que estavas preparado e que tinhas capacidade para assumir esse papel? Sei que és entusiástico, para ti o não é a resposta, mas aos 26, 27 anos sentias que estavas preparada? Epá, sabes que eu costumo dizer que o facto de ser jogadora e ser jogadora amadora mostrou-me ou mostrou-me o caminho para saber o que é que eu queria, mas o que é que eu não poderia ter enquanto jogadora amadora. Se eu estava preparada, obviamente não, porque era a minha primeira experiência enquanto diretora desportiva, num clube grande como o Sporting, e portanto era um desafio enorme. Obviamente as pernas tremiam, toda eu tremia, mas é como te digo, eu sou uma pessoa muito focada nos meus objetivos. Esse era sem dúvida um dos meus objetivos quando comecei a perceber que era no futebol feminino que eu queria estar, e como não podia continuar a estar dentro de campo, e isso, fruto das várias lesões que tive, fui-me apercebendo que, Raquel, se calhar chega, o teu futuro não passa por ser jogadora de futebol, mas se calhar podes ser algo para além disso e fazer algo fora das 4 linhas, e seres útil aí. E pronto, eu obviamente ali no Estoril, apesar de não ter uma coordenação direta sobre o futebol feminino quando deixei de jogar, era diretora de marketing e de comunicação, são coisas diferentes, sempre obviamente dava ideias para criar coisas para o futebol feminino, para fazer desta forma, e as coisas foram acontecendo, e eu obviamente tive ali 5 anos e fui-me apercebendo como é que as coisas funcionavam, mas uma coisa é a teoria, outra coisa é pôr-as em prática. Portanto, obviamente quando cheguei ao Sporting tinha algumas bases teóricas, mas práticas tinha zero. Portanto, foi um grande desafio que me fez tremer, mas que obviamente eu não ia virar a cara, e fui com tudo, digamos. E depois, quando chegas, lá está, esse tal época no Sporting como diretora desportiva, quais foram assim as primeiras medidas que tomaste enquanto diretora desportiva? Também percebermos um pouco aquilo que foi o teu trabalho no Sporting, porque é na altura em que o Sporting acaba por entrar na Liga Feminina. Pois é verdade. Nessa altura a Federação tinha feito desafio os clubes grandes, neste caso em Portugal, de futebol masculino, a abrirem portas ao futebol feminino. O Sporting foi um dos que respondeu afirmativamente à chamada, juntamente com o Braga nessa altura. E foi um grande desafio. Porquê? Porque obviamente criares uma coisa do zero, tens de criar não só uma estrutura, mas depois também tens de criar as equipas, neste caso, e nós quando iniciámos o projeto fomos claramente, não era só um projeto para ter uma equipa sénior,
mas também é um projeto indo de encontro ao ADN do Sporting. Quisemos desde logo, desde cedo, também avançar com as equipas de formação. Ok? Não havia nenhuma obrigatoriedade nessa altura. O repto era para criar uma equipa sénior, mas nós achámos que fazia sentido, obviamente até para criarmos uma base depois para o futuro. Portanto, lembro-me na altura de avançarmos com a equipa sub-17, a equipa sub-19, na altura também eram as categorias de futebol feminino que estavam em competições, não havia mais, e com a equipa sénior. Lembro perfeitamente, eu entrei em abril, isto era tudo para começar, ou seja, era tudo para começar na época seguinte, em julho desse ano, julho de 2016, eu entrei em abril, portanto o tempo era curto também para fazer muito, portanto a partir dali foi delinear o orçamento, a administração aprová-lo e depois começar a contratar primeiramente, obviamente, a estrutura, as pessoas com quem eu ia trabalhar mais de perto, e a partir daí, junto às equipas técnicas, começar a definir estratégias para contratar os jogadores. Posso dizer que foram meses super estressantes, obviamente, porque num curto espaço de tempo tivemos que, não sei, tive que fazer uma estrutura quase de 20 pessoas e também de cada plantel, não sei, umas 40 jogadores, mais ou menos. E depois, obviamente, houveram muitas reticências das jogadoras, porque muitas delas eu ligava e elas não acreditavam, e diziam, mas é mesmo verdade que o Sporting vai entrar, porque não havia nada comunicado, e portanto estavam todas muito na dúvida. Obviamente era um passo muito grande, elas pensavam, então, mas agora vou ter alguém que me lava os equipamentos, vou ter alguém que me paga para jogar, isto nunca aconteceu até hoje. E portanto criou ali alguma desconfiança da parte das jogadoras, até realmente entrarem ali no estádio, assinarem o contrato, e tudo se processar de forma normal. Eu vou-te lançar aqui uma questão, mas não quero que entres demasiado nela, porque já lá iremos mais à frente. Mas é nesse período que também percebes que se calhar há um gostinho especial pela área do scouting e depois mais tarde vem-se a tornar no agenciamento de jogadores que é agora? Sinceramente acho que nessa altura nem pensava nisso, porque o meu foco e para o que me licenciei, porque na altura, entretanto, quando percebi que era isto que eu queria fazer, tirei uma pós-graduação em Marketing e Gestão do Desporto, no ISCTE, exatamente também para criar bases para desenvolver a minha função da forma melhor que eu conseguia, para além da experiência que já tinha acumulado anteriormente, que não era na área de gestão desportiva, era noutra área, mas pronto, estando no terreno a pessoa percebe como é que as coisas funcionam. Na altura, sem dúvida que em 2016 nunca pensei em ser no futuro agente, porque o meu foco estava sem dúvida a ser diretora desportiva, não mais que isso. Ok. Então, e nessa primeira época, 2016-2017, o Sporting vence a taça e vence o campeonato. Vão à Liga dos Campeões no ano seguinte, vencem a Supertaça, a taça e o campeonato. Depois desse período acabas por não continuar ligado ao Sporting. O que é que se acaba por passar para ser tomada essa decisão? E curiosamente também acaba por incidir no período onde o Sporting decresceu a nível das conquistas de títulos e coincide depois com o crescimento do Braga e mais tarde do Benfica. Olha, sabes, quando eu entrei no Sporting estava tudo muito claro, o investimento era grande. E portanto o objetivo era vencer tudo. Obviamente isso depois são fatores que tu não controlas, as jogadoras é que jogam, mas obviamente se criares ali uma base estás mais perto para isso, e obviamente se criares ali um bom ambiente, uma boa dinâmica, as coisas dentro de campo vão funcionar naturalmente melhor. A verdade é que todos os objetivos a que eu me predispus desde o início do projeto foram sempre cumpridos, fomos ganhando sempre tudo. Infelizmente na Champions não estávamos tão bem preparadas, o primeiro ano sem dúvida por falta de experiência, o segundo reforçámos para isso, mas houveram outros fatores que ditaram a nossa eliminação precoce também na fase de qualificação. Mas também tenho-te a dizer, e acho que as pessoas não sabem, mas nós no primeiro ano de projeto não éramos um clube totalmente profissional, tínhamos talvez 3, 4 jogadoras profissionais, tudo o resto era amador, digamos, porque não tinham contratos profissionais, não tinham contratos de trabalho, umas tinham contratos de prestação de serviços, outras contratos só amadores, e treinávamos à noite, treinávamos
às horas que muitas outras equipas treinam, entre as 8 e as 10. E, portanto, às vezes parece que tu, enquanto mulher, precisas de provar que mereces. A verdade é que com todas estas adversidades que fomos tendo e treinando àquelas horas e sabendo que a equipa do Braga naquele primeiro ano tinha muito mais jogadoras profissionais, treinavam horas de jogadoras profissionais de manhã, a verdade é que quebrámos aqui muitas barreiras, fomos campeãs e obviamente num segundo ano o Sporting olhou para o projeto com uma seriedade brutal, fez um investimento enorme e passámos toda a estrutura, todas as jogadoras a serem profissionais o tempo inteiro, a treinar às horas que nós pretendíamos, não é? E pronto, e a ter outro tipo de regalias. Isto para dizer exatamente o que eu te estava a dizer. Às vezes tu precisas de provar que mereces para ter, mas eu não acho isso mau, porque às vezes quando as coisas nos são dadas de bandeja, nós não lutamos tanto por elas. Portanto, ali foi, ok, o Sporting deu-nos as condições todas para nós crescermos enquanto jogadoras, vamos provar que merecemos mais. E a verdade é que todas provaram que mereciam mais. No segundo ano e a partir daí foi sempre um projeto a crescer, sempre com melhores condições ano após ano. E pronto, e fomos ganhando as coisas com naturalidade ao longo das épocas. Um dos grandes objetivos, como eu estava a dizer, e que ficou por conquistar foi a tal passagem à Liga dos Campeões, passando a fase de grupos, que nunca o conseguimos. Para mim isso no segundo ano foi um objetivo que queria muito alcançar e que tenho a certeza que tínhamos condições para isso, porque nos reforçámos para tal. Não fomos felizes, infelizmente, e depois ainda sofremos também a derrota na Supertaça, logo a seguir, e portanto, e isto tudo também, não sei se te recordas, mas coincidiu com a destituição da anterior direção, e portanto foi ali um momento muito conturbado para o clube, sem dúvida nenhuma, que obviamente afetou as jogadoras, porque as jogadoras tinham um grande apoio da direção passada, da direção que as fez retornar ao clube 21 anos depois, porque o Sporting já tinha tido futebol feminino, não sei se sabes, há 21 anos atrás, não era profissional obviamente, mas acho que toda a gente se sentiu ali um bocadinho desamparada com esta situação toda e que obviamente acabou por afetar a nossa participação também na Champions, não foi o único fator, mas também depois na Supertaça. A Supertaça, por exemplo, coincidiu com a reeleição dos órgãos sociais do Sporting, e portanto para mim naquele momento, e sinceramente não estando habituada a perder, dos 100% dos objetivos que tínhamos nessa época, que era passar a fase de grupos da Champions, vencer a Supertaça, conquistar o campeonato e conquistar a Taça da Liga, 50% tinham ido à vida. E tinham ido à vida logo numa fase muito embrionária da temporada. E portanto também coincidiu com a entrada da nova direção do Sporting, e a verdade é que tínhamos visões diferentes do que queríamos para o futuro do futebol feminino do Sporting. E eu acho que quando tu és diretora e quando não te deixam ou não te dão o aval, ou neste caso não te apoiam para tomar certas decisões, então o teu trabalho no clube está feito. Ou és apoiada nas decisões que queres tomar para que, obviamente, o restante da época não fosse um fracasso e para que pelo menos os 50% que tínhamos para conquistar fossem conquistados. Quando assim não é e pronto, e não tens apoio em certas decisões que queres tomar, não estás ali a fazer nada e portanto cada um segue o seu caminho, amigos como dantes, e foi isso que me levou sem dúvida a sair no Sporting, a sair do projeto do Sporting. Eu queria uma coisa diferente, achava que ainda havia uma salvação para a época, porque ainda havia 50% dos objetivos para conquistar. Não me apoiaram nessa decisão e eu acabo por sair, e a verdade é que depois o Sporting nessa época faz a pior época de sempre, em que passa de ganhar tudo a não ganhar nada. E quais foram os teus principais desafios e dificuldades como diretora desportiva?
Olha, sem dúvida, um grande desafio é logo o facto de nunca ter sido diretora e montar tudo de novo. Depois outro, e como tu deves calcular, é lidar com tantas raparigas juntas. É uma dor de cabeça. Mas e gerir tantas raparigas não é fácil. São muito, os rapazes são diferentes. As raparigas têm um problema e ficam a matutar naquilo, os rapazes têm um problema e passado uma hora já, ou no momentâneo já não se recordam. Portanto, eu acho que os principais desafios foram, sem dúvida, esse. Foi o facto de não ter experiência enquanto diretora desportiva, porque não tinha, e o facto também de ter que lidar com tantas raparigas e muitas delas terem a minha idade. Atenção, não é fácil, às vezes, seguires o que uma pessoa da tua idade, sem a conhecer, esteja a querer dizer ou ensinar ou o que quer que seja. Não é fácil. E, portanto, acho que esses foram os dois principais grandes desafios de eu enquanto diretora desportiva, sem dúvida. E depois, em termos de... Força. E depois, obviamente, teres que mostrar a uma estrutura que merece estar ali e conquistar os pequenos passos, porque era aquilo que eu te estava a dizer anteriormente. Ok, o projeto correu muito bem e ganhámos sempre, mas e se não tivéssemos ganho? E eu acho que isso também foi um grande desafio, ter mostrado dia após dia que merecíamos ter um lugar no Sporting, que merecíamos que o Sporting nos desse todas as condições para nós treinarmos, não só monetárias, isso é importante referir, para mim muito mais importante do que o lado monetário é as condições para a jogadora crescer, o lado monetário virá depois, obviamente, mas se não fores uma boa jogadora, o lado monetário nunca virá. Portanto, é preciso ter as condições, ou seja, as condições que dão aos homens tinham que dar às mulheres. Isso. E os departamentos que trabalhavam para os homens tinham que trabalhar para as mulheres, porque o clube é um só e, portanto, só faz sentido se formos um só. E como é que gerias a questão das contratações e também se o clube estava preparado nessa área, também em relação a questões de scouting e departamentos de scouting? A nível de contratações, quando apresentei um projeto ao Sporting, já ia com ideias bem definidas do que é que queríamos. E o que queríamos era, sem dúvida, dar aqui destaque à jogadora portuguesa, porque sentia que a jogadora portuguesa tinha qualidade, só não tinha oportunidades. Portanto, tu tinhas muitas jogadoras com qualidade que tiveram que sair de Portugal para demonstrar a sua qualidade e capacidade. Portanto, o que eu fiz foi nada menos, nada mais que dar essas condições a essas jogadoras de serem profissionais no Sporting, em Portugal, no país delas, sem terem que estar longe das famílias, que sabemos bem os problemas e tudo o que está inerente que isso pode causar. E juntar essa qualidade toda que andava espalhada pela Europa, jogadoras portuguesas, num só clube. E, portanto, o nosso scouting foi muito à base disso. A jogadora portuguesa que anda espalhada pelo mundo, vamos dar essas condições em Portugal. Elas já são boas, portanto, só precisam de se continuar a desenvolver aqui e também aliar às jovens jogadoras que estavam a aparecer, que tinham muita qualidade. Era importante, era aliar a experiência com a juventude. Pronto, o que é que nós fizemos que para mim fazia todo o sentido? Eu não tinha experiência na parte do scouting, obviamente se vir uma jogadora com qualidade sei identificar, mas como eu te disse anteriormente, para mim era muito importante envolver todos os departamentos que já existiam no Sporting, no futebol feminino, entusiasmá-los tal como eu estava e tal como eu sempre estou, quando abraço um novo projeto. Então o que nós fizemos foi, basicamente, falei com o departamento de scouting do Sporting, que já estava constituído, e pedi-lhes para alocar uma pessoa ao futebol feminino. Ou seja, não fui buscar uma pessoa fora, fui buscar uma pessoa que já estava completamente enturmado com as ideias do clube, com o modelo de funcionamento do clube, mas pronto, em vez de se dedicar se calhar agora ao futebol masculino, dedicaria-se ao futebol feminino. Essa ideia poderia ser mal recebida, obviamente, porque ninguém na altura podia querer trabalhar no futebol feminino, não tinha muita expressão, mas a verdade é que até foi bastante bem aceito e apareceram alguns candidatos
E pronto, e depois a partir daí foi desenrolar esse departamento dentro do futebol feminino, tal como se faz no futebol masculino. Eu acho que hoje em dia ainda é uma parte que está assim um bocadinho posta de lado e que os clubes não investem muito, mas para mim hoje em dia é um dos departamentos, além do roupeiro, mais importantes numa estrutura de futebol. Porque tu pensas, ok, eu vou estar aqui a gastar dinheiro com um diretor de scouting ou com uma pessoa do scouting, mas às vezes é preferível do que estares a investir numa jogadora que não tens a certeza. E às vezes até é preferível dares um bocado do teu orçamento ao departamento de scouting para ir avaliar a jogadora in loco, do que estares a avaliar vídeos e não sei o quê, porque vai-te acabar por sair mais caro, estás a avaliar vídeos, te dizes a jogadora pagares 12 meses a uma jogadora ou 1 ano ou 2 anos, o contrato que lhe ofereças, do que propriamente se calhar o scouting de fazer 2, 3 viagens para realmente trazer uma mais-valia para o teu plantel. Portanto, eu acho que falta apostar sem dúvida nessa área, dar maior importância, dar um maior budget também, para se cometer menos erros e para se gastar melhor o dinheiro a nível de jogadoras. Essa era uma conversa que podíamos passar aqui o resto da tarde a ter, porque é uma área que obviamente estou bastante ligado e tenho uma opinião bastante forte sobre isso, mas vamos então prosseguir, para também não ocuparmos aqui muito o nosso tempo, e depois dá-se uma mudança novamente numa área ligada ao futebol, mudas para a área do agenciamento. Como é que se dá essa mudança e também perguntar como é que tem sido esse novo desafio? Olha, eu acho que a mudança surge assim um bocadinho naturalmente. Lá está, eu nunca saí do Sporting porque acho que o trabalho não tinha terminado. Aliás, o trabalho num clube nunca termina, há sempre coisas a melhorar, mas queria muito continuar a lidar com jogadoras e a poder dar-lhes as condições que eu, enquanto jogadora, nunca tive. E sempre foi a minha missão ao longo dos anos. Enquanto diretora desportiva ao mesmo, ok? E agora enquanto agente também. Eu costumo dizer que tenho a certeza que fui uma melhor diretora por ter passado pela experiência de jogadora e obviamente depois me ter formado para isso, mas também tenho a certeza que hoje em dia sou uma melhor agente por ter sido diretora desportiva. Porque me deu bases que provavelmente os agentes não têm. Eu costumo dizer que eu já estive do outro lado e portanto sei como lidar com os agentes. Enquanto diretora tinha que lidar com eles e portanto sei como lidar com eles e portanto sei como é que um diretor de um clube vai lidar comigo. Claro que somos todos diferentes, mas a base normalmente é a mesma. Portanto, acho que foi uma transição completamente natural. É também, sem dúvida, uma área que estou a adorar, acho que tem muito para crescer também, está muito pouco desenvolvida, não só na Europa, mas também em Portugal, porque o que eu noto é que hoje em dia qualquer pessoa pode ser agente, se quiser, e as coisas não são bem assim, convém ter realmente uma formação, saber lidar com as jogadoras, saber lidar com os clubes, ter os contactos ajuda muito, mas acima de tudo tens que estar lá para a jogadora, tens que tentar, e eu tive uma conversa, deixa-me só, desculpa fazer este parênteses, tive uma conversa muito interessante a semana passada com um diretor de um clube na Europa, que me disse assim, Raquel, a tua abordagem é tão diferente dos outros agentes, porque normalmente eles vêm e a primeira coisa que perguntam é quanto é que a jogadora vai receber. E o que tu me perguntaste primeiro foi que condições de treino e de jogo a jogadora vai ter, a nível de facilidades, não de dinheiro. E eu disse, pois, porque eu já estive desse lado e para mim acho que para uma jogadora poder crescer, antes do dinheiro tem que ter certas bases para poder crescer e desenvolver-se. E portanto para mim é mais importante, ok, o dinheiro é importante, mas é mais importante perceber se vocês, por exemplo, são um clube que tendo futebol masculino usufruem das mesmas condições que o futebol masculino usufrui, do que propriamente saber se ela vai ganhar 2.000 ou 3.000 euros. Para mim o mais importante é o nível logístico e isso se calhar vem muito do meu mindset enquanto diretora. E depois sim a parte monetária é importante, mas às vezes, e aconselho muito as minhas jogadoras, às vezes é preferível aceitar um valor mais baixo por um clube que tenha melhores condições a nível de estrutura e operacionais,
do que por um clube que te dá mais dinheiro, mas se calhar depois falha no resto. Portanto, eu acho que aqui o meu papel é um bocadinho, não de decisora, nunca vai ser, mas de aconselhar o que é melhor e de procurar o que é melhor para as minhas atletas neste caso. Tenho aqui uma pergunta que vem no seguimento daquilo que estavas a referir há pouco, que me despertou a atenção, que foi o facto de, portanto, teres essa consciência e ser interessante de que a mulher enquanto ser humano e o homem enquanto ser humano têm formas de ser distintas. E a questão que tu falavas de gerir um grupo de homens é diferente de gerir um grupo de mulheres, em que e davas esse exemplo, uma discussão entre homens resolve-se numa hora e uma discussão entre mulheres perdura no tempo, porque a mulher fica a insistir mesmo nesse pensamento. Enquanto agente, e tenho falado com vários agentes desportivos, dizem que o seu papel é um pouco ser quase o melhor amigo do jogador, do atleta, e portanto estar ali para tudo, dando conselhos. Procuras aconselhar as tuas atletas nesse sentido também, tentar mudar um bocadinho o mindset? Sem dúvida, obviamente eu também sou mulher e por vezes se calhar também tenho, lá está, fico a matutar muito tempo num assunto, ou fico muito estressada com um assunto que se calhar não devia ficar tão estressada. Mas tento-lhes passar um bocadinho o que elas não devem fazer. Eu sou uma pessoa muito terra a terra também, e portanto eu não preciso, obviamente é bom quando tens uma relação mais próxima com a jogadora, mas eu acho que acima de tudo tens que ter uma relação competente e profissional, porque é para isso que as agências também, é para seres profissional e não para seres a melhor amiga ou o melhor amigo ou o que quer que seja. Acho que acima de tudo está a competência e o profissionalismo. Obviamente o resto vem depois com o tempo. Uma coisa que eu tento nunca fazer, eu sou muito terra a terra e digo as coisas como elas são, sem rodeios. Portanto, se achar que há uma situação mais grave, eu não vou dar palmadinhas nas costas, não faço isso. Ponho as coisas em pratos limpos, as coisas são assim. Esta é a minha maneira de estar e de ser, e portanto, obviamente há pessoas que gostam mais, outras menos, mas eu nunca vou dizer a uma jogadora uma coisa que não é. Ou seja, ao tentar, percebes? Sim, eu vou sempre dizer as coisas como são, doa mais ou doa menos. Mas acho que é importante, e elas também têm que estar preparadas para isso, porque quando vão para fora vão lidar com culturas diferentes, vão lidar com uma língua diferente, e portanto não vai ser fácil. Portanto, o nosso trabalho enquanto agentes também tem que ser isso, tem que ser mostrar as coisas como elas são e ponto. Obviamente, cria-se uma relação de amizade, umas mais próximas do que outras, e é importante porque elas também têm que confiar em ti, naturalmente, mas acima de tudo eu acho que é isso, tem que se criar uma relação de confiança, mas sem distorcer a realidade. Avançando aqui um bocadinho para a questão do agenciamento e a forma como recrutam as jogadoras, qual é o perfil de jogadoras que procuram para a vossa empresa? Relativamente a isso, como nós fomos quase pioneiros aqui em Portugal no futebol feminino, obviamente tentámos desde cedo agenciar aquelas jogadoras que são as jogadoras mais fortes, que são jogadoras de seleção e que são os maiores talentos que nós temos em Portugal. Portanto, o nosso scouting foi basicamente por aí. Referências enquanto jogadoras de seleção, não interessa se são de seleção A ou de seleção jovem, também acreditamos muito no potencial das que estão a aparecer. E portanto, felizmente, e como te disse, sendo quase pioneiros, os primeiros a entrar aqui nesta vertente do futebol feminino, conseguimos agarrar todas, ou quase todas, aquelas jogadoras que inicialmente tínhamos como referência. Obviamente temos um perfil traçado, e o perfil é das melhores jogadoras, mas também temos outra característica que para nós é muito importante, que é ter também boas pessoas. Porque um atleta não se faz só do talento, faz muito também de todo o background que tem, de todo o mindset que tem. E portanto para nós também é importante ter miúdas que sejam focadas e que realmente queiram isto. A parte da formação neste momento está parada, portanto qual é a vossa base de recrutamento? Qual é que é a nossa base de recrutamento? Olha, neste momento temos não só jogadoras portuguesas,
mas também jogadoras, jovens talentos de outros países, nomeadamente da Islândia. Obviamente, a nível de formação agora, não, o nosso scouting está parado. De qualquer forma, também neste momento já trabalhamos com cerca de 40 jogadoras em Portugal, desde os 14 anos até às mais velhas que estão na seleção nacional. E, portanto, neste momento também, a nível de recursos, não temos capacidade para estar a acolher muito mais jogadoras, porque cada um de nós tem cerca de 15 jogadoras para lidar no dia-a-dia. E, portanto, enquanto estas quiserem estar connosco, foram estas que foram identificadas, não teremos muito mais espaço se não crescermos a nível de recursos para estar a incorporar novas jogadoras. Obviamente, se aparecer aí um talento brutal, isso vai ser falado, mas neste momento acho que todas as jogadoras que nós nos predispusemos a assinar desde o começo do projeto estão connosco e, portanto, ou aparece um talento que realmente vale a pena ou neste momento o nosso recrutamento não está, digamos, não estamos a aceitar novas jogadoras, por assim dizer. Mas obviamente estamos sempre despertos a um novo talento que possa emergir, mas não estamos agora no terreno constantemente à procura de fechar jogadoras. Resumindo. Vamos então avançar para o último capítulo desta nossa conversa e prende-se com o desenvolvimento do futebol feminino, principalmente em Portugal. Como é que tens olhado para o crescimento que se tem verificado nos últimos anos? Olha, eu acho que demos um salto brutal e acho que foi sem dúvida o ponto de viragem o ano 2016, com o surgimento dos clubes grandes. Sem dúvida vieram trazer aqui coisas ao futebol feminino que eram impensáveis e, como eu disse, enquanto jogadora, quando comecei a jogar, nunca pensei que pudesse um dia ganhar dinheiro ou viver do futebol. Portanto, 2016 acho que veio mudar aqui o mindset das jogadoras e de todas as pessoas que estão envolvidas no futebol feminino. Como é que eu tenho acompanhado desde se calhar 2016 até aos dias de hoje? Acho que está a ser feito um crescimento gradual, acho que poderia sem dúvida, acho que estamos a dar pequenos passos e se calhar poderíamos dar passos mais alargados e mais firmes. Isto porque eu acho que já temos vários anos de diferença e estamos vários anos atrás de muitas outras ligas na Europa de futebol feminino, que tem futebol feminino, nomeadamente, e dou um exemplo muito perto de Espanha. Espanha, lembro-me que também há 5, 6 anos era uma liga que ninguém dava por ela e hoje em dia é uma das melhores ligas da Europa, sem dúvida nenhuma, a mais competitiva, com muitas equipas competitivas. Tu vais à Inglaterra, é sem dúvida para mim a melhor liga, mas tens ali, são 10 clubes, vais à Espanha, são 16, não sei se estou a dizer o número certo, porque não tenho isso agora aqui à minha frente, mas são 16 e tu nunca sabes quem é que vai descer. Nunca. É impossível saber. Num ano está para descer um, no ano a seguir está para descer outro. Portanto, para mim é uma liga muito competitiva e muito coesa e acho que devíamos pôr os olhos nela. Acho que falta claramente, e isto já desde 2016, portanto já estamos 5 anos à frente, acho que falta profissionalizar sem dúvida nenhuma, a nossa liga feminina. Lembro-me que saiu uma notícia, agora uma grande polémica no início desta temporada por causa do teto salarial. Sem dúvida, é assim, eu não sou contra essa medida, mas não se pode tomar uma medida dessas antes de se fazer uma coisa básica, que é criar uma base, que é profissionalizar a liga. Ok? Acho que isso para mim é a medida mais importante e que espero que seja instaurada nos próximos tempos. Depois acho que também continua a haver, apesar de estarmos melhor e já temos 4 clubes profissionais na primeira divisão, ainda existe uma fossa muito grande entre esses clubes e os restantes. Ainda vês um jogo em que dás 10-0 ao último classificado. E agora mais, porque existem... Ok, tens 4 clubes profissionais, o ano passado tinhas 3 e há 2 anos tinhas 2, há 3 anos tinhas 2, mas agora tens muitos clubes que não são profissionais, há uns que estão ali na parte do semi-profissionalismo, mas aumentando a liga, aumentou também aqueles clubes que não têm condições a nível monetário para estar a lutar de igual para igual contra essas equipas que lutam pelo título. E, portanto, acho que se criou aqui um fosso muito grande, não considero que tenha sido uma boa medida, mas entendo porque é que a tomaram
devido também à pandemia e obviamente a não prejudicar outros clubes que tinham feito um grande investimento o ano passado e que estavam na segunda divisão. Mas acho que era importante, acho que seria importante se calhar, e para não haver este fosso tão grande entre esses clubes, não só diminuir o número de equipas, mas também criar certos requisitos para os clubes poderem estar na Liga da BPI. Não sei se... na Holanda, por exemplo, eles fazem isso, eles têm certos requisitos e que se tu não cumpris esses requisitos não podes competir na Liga, na primeira divisão. Acho que isso poderia ser importante criar aqui também. Claro que isso pode gerar muita polémica, mas quando criaste a Liga BPI também tiveste que abdicar de várias coisas, também gerou polémica, mas é uma polémica momentânea e que a longo prazo vai dar mais do que o contrário. Portanto, acho que isso também poderia ser algo a pensar. E depois também, acho que falta dar maiores incentivos às equipas. Ou seja, tu não podes... Hoje em dia tu já tens premiações na taça à medida que vais passando. Mas, por exemplo, na minha altura, eu ganhava a Taça de Portugal, ou o Sporting ganhava a Taça de Portugal e a Liga, e o que recebia era medalhas e taça. Mas fazia um investimento de 1 milhão, percebes? Tu não podes dar a uma equipa que investe não sei quanto, uma taça e umas medalhas. Para o Sporting, se calhar, se desses, não sei, vencias o campeonato e desses 100 mil euros ou o que é que fosse, se calhar não fazia grande diferença. Faz sempre, mas uma equipa mais pequena faz diferença no orçamento. Portanto, eu acho que falta aqui também criar mais bases de premiação. Eu não sei se hoje em dia, sou sincera, não sei se existe. Sei que existe para a taça, não sei se existe para o campeonato. E também, olhando lá para fora, já tens muitas ligas que, ou seja, no início de cada época dá um X, a federação dá um X aos clubes. Também poderia ser perfeitamente implementado aqui. No início de cada época desportiva da Liga PPI, dás, não sei, 200 mil euros a cada um dos clubes. Lá está, para o Sporting, Benfica, Braga, pode não fazer tanta diferença, mas para os clubes mais pequenos vai fazer toda a diferença. Vão melhorar as infraestruturas deles, vão contratar outro tipo de jogadoras que neste momento não conseguem contratar. Eu acho que isso é algo a pensar. E depois também acho que falta aqui envolver um bocadinho mais os clubes nas decisões e no que é que se pode fazer para o futuro da modalidade, só para crescermos um bocado mais rápido e não crescermos e não sermos apanhados desprevenidos com certas medidas que são tomadas e que os clubes não têm qualquer envolvimento nisso. Criar uma comissão, como tens na Liga, tens um representante de cada clube, há reuniões semanais, portanto aqui poderias ter uma jogadora, até pode ser uma jogadora, atenção, porque eu acho que é importante também ouvir o lado das jogadoras, não só dos representantes e do staff ou dos diretores, mas também a nível de jogadoras é importante ouvi-las. E portanto acho que isso também se poderia fazer dessa forma, criar uma comissão em que semanalmente há reuniões e pronto, isso debatem obviamente vários temas para o desenvolvimento do futebol feminino. Aproximar mais os clubes, é só isso. Acho que os clubes estão muito longe das identidades e é um processo muito difícil para chegar até eles, neste caso a federação, as associações, o que for. Acho que falta criar isso. Eu tenho uma questão ainda relacionada com essa questão que estavas a falar dos prémios, porque cada vez mais, e também se viu com a entrada do BPI no patrocínio da Liga Nacional, da Primeira Divisão, porque também leva um pouco àquilo que estou a estudar e que é a minha tese de mestrado neste momento, que é a questão mediática. Neste momento o Canal 11, quanto a mim, parece-me que está a fazer um bom trabalho também na promoção do futebol feminino, os jogos que passam na televisão, também os resumos. Portanto, as jogadoras estão cada vez a ter mais visibilidade, são chamadas para diversas conversas, entrevistas, e isso também parece-me que leva a que maiores empresas possam investir no futebol feminino ao nível dos patrocínios, e depois lá está, isto é um ciclo, porque dinheiro vai gerando dinheiro e cada vez mais se pode criar esse tal caminho que estavas a identificar. Sim, eu costumo dizer que só custa o primeiro, depois os outros vêm por arrasto. Mas sem dúvida que
o Canal 11 tem dado um suporte brutal à Liga BPI e é de saudar o que tem feito por elas, porque de outra forma não sei se hoje conseguiríamos ainda ver jogos na televisão, a não ser aqueles que são finais de taças que já davam em canais abertos, como anteriormente. Mas também te sou sincera, ou seja, tu tens uma Liga BPI, mas o que é que realmente o BPI traz para a Liga e para os clubes que nela estão? Percebes? Sim. Dá-lhes dinheiro por época. Federação. Pronto, mas então se calhar esse dinheiro devia ser canalizado para a Liga e para os seus clubes. Exato. É preciso, eu sou sincera, eu não sei, não estou por dentro desse assunto, mas ok, tu tens ali um patrocinador e eu sei que noutras ligas também existe esse patrocinador e que esse dinheiro é canalizado para essas equipas, mas eu não sei se o dinheiro que o BPI está, nem sei quanto é que é, atenção, não faço ideia, portanto também estou a falar sem saber o que é que está por trás, mas quando vejo ali um nome BPI, o que eu penso logo é ok, vão patrocinar a liga, então vão dar condições aos clubes que nela participam. Eu não sei se isso está a ser feito ou não, mas se não estiver, acho que era interessante, obviamente, quem viesse, que pudesse gerar condições para que esse budget que é dado por estarem a patrocinar a liga fosse revertido para os clubes e para o seu crescimento. Atualmente eu não sei o que é que o BPI dá e de que forma dá, sou sincera. Avançando aqui para a minha última questão, prende-se com algo que vi acontecer há pouco tempo, que foi as guarda-redes do futebol feminino do Sporting trabalharem com os treinadores da equipa principal do Sporting, e vai um pouco ao encontro daquilo que já referiste, que é os clubes trabalharem todos como um só. Eu pergunto, até onde é que pode ir o futebol feminino nos próximos tempos, também aqui, portanto, trazendo as ferramentas e os mecanismos do futebol sénior masculino para o futebol feminino? Pronto, eu acho que é importante esse caso prático deste do Sporting. Acho que isso devia de acontecer muito mais vezes, porque é bastante enriquecedor para as jogadoras, obviamente. É sempre uma troca de experiência e também de conhecimento e, acima de tudo, faz-te crescer. Eu costumo dizer que o céu é o limite para o futebol feminino, porque a verdade é que no futebol masculino já tudo está inventado e o futebol feminino é um mundo novo e que tem muito para crescer. Acho que, sinceramente, devemos aproveitar as coisas boas que o futebol masculino ao longo dos anos nos trouxe e replicá-las, se possível, para o futebol feminino. Lá está, não precisamos estar aqui a inventar coisas. Acho que há coisas bem feitas no futebol masculino, tal como havia no projeto do Sporting, que foram replicadas para o projeto de futebol feminino. Também há no futebol masculino, em geral, que podem ser replicadas para o crescimento do futebol feminino. Não vale a pena estar a inventar. Acho que é muito importante que todos os agentes, todas as pessoas que já estão neste ramo há mais tempo e que já estão no futebol masculino, seja de que forma for, enquanto jogadores, enquanto clube, enquanto agentes, acho importante que realmente também comecem a olhar para o futebol feminino como algo que é importante no cotidiano e no dia-a-dia das pessoas, porque essa experiência que todos estes agentes envolvidos já têm e que podem trazer para dentro do futebol feminino, acho que é uma mais-valia para elas e para todos os envolvidos no desporto feminino. Uhum. E pronto, chegamos assim ao fim desta nossa conversa. Raquel, muito obrigado pela disponibilidade e pelo à vontade e interesse com que demonstraste estar aqui nesta conversa. Portanto, muito obrigado mesmo por ter aceitado o nosso convite. Não, eu é que agradeço, é como digo, espero que seja um pontapé de saída para terem mais mulheres, e sei que sim, a falar convosco sobre futebol feminino, porque tenho a certeza que todas elas vão acrescentar algo de bom ao vosso podcast, e parabéns pelo trabalho que têm desenvolvido, que sem dúvida é muito bom. E pronto, fica assim mais uma edição de Scott Talks. Nós vemos na próxima edição e até lá, fique bem. Obrigado por nos terem seguido em mais um episódio. Sigam o ProScout nas redes sociais em Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e principalmente no nosso site em www.proscout.pt. Até à próxima!